Aleluia. Irmãos, desde o culto passado nós temos ministrado sobre um tema. E esse tema para mim, ele é chave na caminhada cristã. Durante esses dias eu estava falando de coisas básicas na nossa caminhada cristã. De princípios espirituais básicos na nossa caminhada cristã. Então, se você sabe esses princípios, tenha paciência comigo. Mas se você não sabe, aqui é o momento de você aprender, né? Esse culto é o culto que nós ensinamos a palavra de Deus. Então, venha com o coração aberto. Se você, para poder aprender, prefere anotar, anote. Para você ficar digerindo essa palavra durante a semana, né? Nós compartilhamos a palavra, nós gravamos a palavra e compartilhamos no grupo das células. Então, se você quiser continuar escutando depois, durante a semana, pegue com o líder da célula ou pegue no grupo da célula. Amém? Então, o título dessa palavra é Não Ameis o Mundo. E hoje nós vamos começar a ver o que é o mundo, qual que é a verdade sobre o mundo. E quem é Egito e quem é Faraó. O que são essas coisas? Sabe, a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Então, nós queremos, de acordo com a palavra de Deus, ensinar sobre esse assunto. Esse assunto que muitas vezes, esse mundo que muitas vezes escraviza, né, as pessoas que estão lá fora e assedia as pessoas que estão na vida da igreja. Então nós estamos aqui para conhecer também o nosso inimigo e saber como lidar com ele, pela fé no Filho de Deus, que é Cristo. Amém? Então, um versículo chave, né? Um capítulo chave, é 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, até o 17. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Fala para outra: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha só, vocês estão aqui comigo, irmãos? É só um celular, amém? Está tocando. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Palavra difícil e bonita, né? Concupiscência. Palavra é essa, pastor? Que português rebuscado é esse? Fala assim para a pessoa que está ao seu lado aí: concupiscência. Vou te fazer repetir essa palavra comigo, amém? Concupiscência é desejo desenfreado. Aleluia. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí mais uma vez: você faz a vontade de Deus, por isso você permanece para sempre. Então nós vimos que no culto passado, nós vimos que o mundo ele é definido de 3 formas: Babel, Sodoma e Egito. Nós vimos cada uma dessas definições, de como Deus olha para o mundo e como Ele define em cada uma dessas expressões. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que para descrever uma biografia de Jesus, para dar testemunho de Jesus, foram feitos 4 evangelhos. Alguém lembra os nomes dos evangelhos? Aleluia. Esse povo aqui da Videira Boca Raton é impressionante, né, irmãos? Esse povo sabe mesmo da palavra de Deus. Aleluia. Então, para escrever uma biografia de Jesus, foram necessários 4 evangelhos. Mas para definir o mundo, Deus usou 3 princípios: Sodoma, Babilônia e Egito. Se você não veio ao culto passado, ouça a palavra de domingo passado para você entender. Eu não vou me delongar nisso. Hoje eu vou falar mais do aspecto do Egito. Então, todas essas 3 definições apontam para o mundo. Isso é mundo. E nós vimos que o Egito, a base dele, para poder influenciar a sua vida, ou seja, o mundo, com esse princípio do Egito, para poder influenciar a sua vida, ele usa de alguns recursos. Primeiro, quantos precisam de segurança? Todo mundo.
Quantos precisam de sobrevivência, provisão? Todo mundo. Quantos querem segurança e sobrevivência? Amém, Deus tem para te dar, amém? Mas tem um problema, o mundo também tem. Só que o que Ele dá é passageiro. O que Ele dá é uma ilusão. E é dessa maneira que o mundo começa a te escravizar. É dessa maneira que o mundo começa a tomar o seu coração, a tomar as suas intenções, a tomar a sua energia, a sua força, sabe? Então, o Egito ele é definido por 4 coisas. Primeiro, segurança. Segundo, sobrevivência. Terceiro, prazer, diversão. Olha só, a pessoa que está lá no mundo, lá fora, não o crente aqui da Videira Boca Raton, amém? Lá fora, mais uma vez, lá fora, amém? O que acontece? Muitas vezes ele muda aqui para esse país. Por que ele mudou para o país? Procurando o quê? Segurança. Segunda coisa que ele muda para esse país, procurando o quê? Sobrevivência. Então aqui ele vai trabalhar, e trabalho aqui é um negócio interessante. A pessoa chega, né? E ela já começa a ficar preocupada, porque ela precisa trabalhar e pagar aluguel. Depois disso, ela arruma trabalho. Aí o trabalho consome ela, trabalha 12 horas por dia, né? Muitas vezes serviço pesado. Lembre disso, serviço pesado. Para quando ela chegar em casa, ela não querer mais nada a não ser cama. É ou não é? Então, a pessoa muitas vezes, como ela vive em função desse princípio espiritual que é o mundo, que é Egito, ela fica presa na base desses 2 aspectos, segurança e sobrevivência. Chegou um momento que ela prosperou um pouco mais. Ela tem segurança, ela vive num lugar onde tem segurança, e ela tem sobrevivência, ela tem comida na casa dela. Ela paga o aluguel lá no final do mês. Qual que é a próxima etapa para quem está lá no mundo? Não aqui dentro, amém? Lá no mundo. Prazer e diversão. E aí eu vou comprar o passe anual da Disney. Lembra que eu falei isso no culto passado? É pecado? Até aqui é pecado? Tem algum pecado aqui, irmãos? Nenhum. Não tem problema aqui não. Não é pecado. E aí o que acontece? Eu não vou fazer outra coisa a não ser servir nos finais de semanas o passe anual da Disney que eu comprei, porque eu gastei $1.000. E agora que eu gastei $1.000 com esse negócio, eu não posso fazer outra coisa a não ser usá-lo com a minha família. Então, todas as suas decisões, atitudes, são em função daquilo que acabou de te escravizar. Os $1.000 do passe da Disney. E aí, a pessoa prosperou mais um pouco, ela vai comprar um iate, amém? Aleluia. Cadê os irmãos da fé aqui do iate? Ela vai comprar um jet ski, uma coisa mais acessível. E aí o que acontece? Ela tem o domingo para usar o jet ski. E aí, ela é convidada, a pessoa lá do mundo é convidada para vir no culto. Mas eu tenho um jet ski, não tem como. O jet ski é que me determina o que eu vou fazer. Está vendo como que é o processo? Isso aqui é só uma ilustração. Só que aí acontece o seguinte, você converteu. Você teve uma experiência com Jesus. Jesus te libertou, e a palavra de Deus diz que aquele que foi liberto pelo Senhor Jesus, verdadeiramente é livre. Aleluia. Você não pode ser mais escravo. Escravo do medo, escravo de dinheiro, escravo de trabalho, escravo de necessidades, escravo de circunstâncias, porque Jesus te libertou. Amém? Só quem crê dá um amém então. Só que o que acontece com o crente? Muitas vezes ele precisa pagar as contas dele. Kleber, ele precisa pagar as contas dele, Lucas. E aí o que acontece? Ele vai trabalhar. E nós vamos ver agora o princípio espiritual envolvido para aprender a vida do crente. Olha só que interessante. A Bíblia fala sobre o povo de Israel. Eles estavam lá no Egito sendo o quê? Escravos. Escravos no Egito, no mundo. Lembra do princípio espiritual. E se existe Egito, existe também Faraó, não existe? Nós vamos ver daqui a pouco quem que é Faraó.
E lá no Egito, no mundo, você vai ver que eles saíram, foram libertos por Deus do Egito. Mas tem um problema, o Egito não saiu deles. Talvez vocês não entenderam. Irmãos, eles foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esse é o problema, muitas vezes, na vida do cristão. Deus o tira do mundo, o Senhor o liberta, mas ainda estão presos nas coisas do Egito, porque o Egito não saiu deles. Você vai ver que quando Deus os tira do Egito, Ele muda a alimentação deles. E aquilo que você come é aquilo que você é, certo? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Nutricionistas dizem que aquilo que você come é aquilo que você é. Deus muda a alimentação deles, dá uma alimentação que é um pão que desce do céu. Quem que é o pão que desceu do céu? Jesus. As comidas do Egito não mais ditam o comportamento deles. Deus está falando, olha, aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Jesus disse isso. Então, o Senhor passa a dar comida para eles viverem de acordo com o Senhor. Olha só. E olha só o que aconteceu em Números, capítulo 11, versículo 4 ao 5. E o populacho, ou seja, a multidão que estava no meio deles, veio ter a grande desejo das comidas dos egípcios. Quero que vocês entendam aqui o seguinte: o povo foi liberto do Egito, foram levados para o deserto, e lá no deserto aconteceu uma situação. Eles ficaram com muito desejo desenfreado, lembra? Do quê? Das comidas do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Alguém que já chorou por causa de comida? Você já chorou? Seja sincero, você já chorou por causa de comida? Eu lembro quando eu era pequeno, eu chorava por causa de um chocolate, né? Chorava talvez por causa de um bombom. O povo de Israel, quase 3 milhões de pessoas, ok? Lá no deserto, choraram. E olha só, não choraram de qualquer jeito não. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Mas pera lá no Egito eles eram o que, irmãos? Escravos. Estavam comendo de graça? Para eles era de graça. Dos pepinos, quem gosta de pepino aqui, irmãos? Olha só, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Uau! Você está vendo aqui que o povo foi tirado do Egito. O povo foi liberto de Faraó. Deus agora está levando eles pelo deserto. E eles estão reclamando. Eles não só estão reclamando, eles estão chorando. E eles não só estão chorando, eles estão falando que a alma deles está secando, porque Deus está dando para eles o maná. O que eles acabaram de rejeitar aqui? Jesus. Sabe, quando você deseja desenfreadamente as coisas lá do mundo, você está rejeitando, na verdade, é o próprio Senhor. Sabe, o maná é algo que desceu do céu. Imagina, irmãos, imagina, o povo estava caminhando, era de manhãzinha, caía pão do céu, maná do céu. A Bíblia fala que aquilo lá tinha gosto de mel. Era um pão que tinha gosto de mel, pão de mel. Oh, delícia, né? Fala, Jesus. Então, pão de mel, sabe, aquilo era a provisão que Deus estava dando para eles. Naquela provisão tinha todos os nutrientes que eles precisavam. Mas eles estavam desejando o quê? A carne do mundo, os peixes do mundo, o alho do mundo, o alho do Egito. E só não estavam desejando não, estavam chorando por isso. Eu já vi gente chorar por causa de Jesus, mas por causa de comida.
Você vê então que, mais uma vez, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles foram cercados de murmuração, reclamação diante de Deus. Em Êxodo capítulo 16, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Eles estavam no deserto, desejaram a morte lá no deserto, preferiram morrer lá no Egito do que ir para o deserto aonde Deus os estava levando. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Escravo comia pão até fartar, irmão? Acho que eles estavam alucinados, né? Porque nos tendes trazido a este deserto para nos matar de fome? A toda essa multidão, está vendo que o povo foi liberto do Egito, mas estavam lá, com o Egito dentro deles, desejando a comida do Egito. Sabe? Deus tem me constrangido nesses dias a pregar sobre esse assunto. Deus tem me inquietado nesses dias a pregar sobre esse assunto. Esse assunto, ele muitas vezes prende você em servir a Deus. Esse assunto, muitas vezes, tira o seu chão, porque quando você não tem provisão na sua casa, pelos meios naturais, parece que a sua vida acaba. Esse assunto, muitas vezes, prende a vida do cristão. E hoje eu estou aqui para me posicionar e confrontar esse assunto na sua vida, em nome de Jesus. Então, não fique ofendido comigo, amém? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para cooperar com você. Interessante que Deus tira o povo do Egito e leva para onde? Para o deserto. E aí tem uma pergunta para você: no deserto tem provisão? No deserto tem segurança? No deserto tem prazer e diversão. É no deserto, é nesse lugar. Não. Por que que você acha que Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, aonde não tem nada dessa história que nós estamos falando aqui? Por quê? Um falou que é para disciplinar. Você acha que Deus quer mesmo disciplinar? Deus quer ensinar algo. Sabe? Olha só, o povo estava lá no Egito, e eles estavam reclamando disso. Nós vimos agora, que eles gostavam da comida do Egito, e as coisas do Egito que eram boas. E aí, o que está acontecendo? Só para vocês terem noção, irmãos, ok? Só vou contar o que aconteceu até eles chegarem no deserto. Aconteceram 12 maravilhas, 12 sinais. A água transformou em sangue. O povo do Egito foi julgado por Deus, e Deus os tira da escravidão de um período aí de centenas de anos, e os leva para o deserto. Deus libertou esse povo que era escravo. Parece com alguém? Isso aponta para quem? Fala assim, para nós. Nós éramos escravos do mundo. Sabe, Deus nos libertou da escravidão do mundo. Nós vamos ver como é que era a vida no Egito daqui a pouco. A nossa vida lá no Egito, no mundo, era triste, amarga, sem sabor, sabe, uma vida sem graça. Irmãos, eu não sei vocês, mas meu travesseiro me conhecia. Esse rapaz aqui, antes da gente converter, a gente era amigo do mundo. E a gente tinha uma coisa que chamava culperito. A gente não tinha carro, né? Morava do lado da universidade, os dois. E a gente ia andar nos barzinhos da cidade para poder tomar, ficar bêbado e fazer um culperito, andando. Beber, né? Ia andando para os barzinhos e voltava para casa. Todos os dois alegres, no meio dos amigos alegres. Mas quando chegava em casa, o travesseiro me conhecia. Lá sim, eu chorava igual esse povo aqui. Lá sim, a minha alma chorava até não ter mais jeito. Mas na frente de todo mundo alegre, feliz, radiante. Engano. Sabe? A vida que o Egito dá é terrível. E aí Deus te tira do Egito, me tira do Egito e nos leva para o deserto. E aí você acha que o deserto é um problema, mas não é.
é uma solução para você e para mim. E aí você entra então no deserto e pensa que a sua vida está de cabeça para baixo agora. Porque parece que acabou a provisão. Parece que acabou o sustento. Agora parece que só tem coisa seca nesse deserto e retorcida. O sol, que deveria te molestar de dia, o sol quente. Alguém que já ficou no sol quente da Flórida, lá na praia? Imagina o sol do deserto. Só que Deus não deixou. Tinha uma nuvem lá, tampando, dando sombrinha para eles. Alguém aqui já foi para algum lugar frio? Pessoal que morou no norte. Como é que é o frio? No deserto é frio à noite. Tinha uma tocha de fogo lá, acesa, aquecendo uma nação inteira, de quase 3 milhões de pessoas. Isso que estava acontecendo ali. E no deserto tem provisão? Não. Tem segurança? De jeito nenhum. No deserto tem prazer e alegria? De jeito nenhum. E aí então, naturalmente, parece que a vida das pessoas viraram de cabeça para baixo. Parece que a sua vida, depois que você converteu, virou de cabeça para baixo. Parece que a sua vida, depois que você teve a experiência com Jesus, virou de cabeça para baixo. Acabou o trabalho. Antes eu até tinha dinheiro, agora não tem mais provisão, não tem recurso. Foi só ir para a igreja, acabou o trabalho. Já viu essa história? Foi só eu converter, parece que as coisas pioraram. Ninguém nunca passou por isso não, só eu que sou crente aqui. Foi só eu começar a decidir ir para a igreja, as coisas, ir para a igreja é um linguajar errado, tá? É só porque eu estou usando aqui desse linguajar errado, porque nós somos igreja, amém? Foi só começar a participar dessa comunidade aqui que a coisa começou a desandar. Vou voltar nesse troço, mas não. Porque a sua vida virou de cabeça para baixo. Mas isso é só um sinal, vou te contar. É só um sinal que Deus está invertendo as coisas. É só um sinal, porque antes para você, provisão era que o Egito dava. E Deus vai te mostrar no deserto, aonde não tem provisão, que é lá que Ele vai dar provisão para você. No deserto não tem cura, mas Ele vai ser sua cura lá no deserto. Sabe, lá no deserto não tem segurança, mas Ele é a sua segurança. Você vai percebendo então que Deus vai trocando os seus valores. Você antes trabalhava como escravo no mundo e dependia das coisas do mundo. Deus te tira do mundo, te põe no deserto para tirar o Egito de dentro de você e te dá agora proteção, provisão, alegria e prazer em Cristo. Sabe, é isso que o Senhor quer te dar e Ele quer que você experimente dessas coisas. Quantos querem experimentar de Jesus, irmãos? Sabe, esse culto aqui, irmãos, meu desejo constante é que você tenha uma experiência com Jesus nesse lugar. Sabe, você não está vindo aqui para algo religioso. Religião não muda a vida de ninguém. Sabe, eu quero que você tenha uma experiência com Jesus. Ouse experimentar de Jesus. Qual é a sua necessidade hoje, no deserto que você está vivendo? É provisão? Experimenta de Jesus. É cura? Experimenta de Jesus, porque no deserto onde eles estavam, a Bíblia fala que nem os pés deles incharam durante 40 anos, nem as roupas deles desgastaram durante 40 anos. Só as irmãs vão ficar chateadas com isso, né? Imagina você usar uma roupa com 40 anos. Horrível, né, Ana? Mas lá no deserto tinha provisão. Imagina você usar uma roupa. Você compra uma roupa para o seu filho agora com 6 anos de idade. Quando ele está com 46, é a mesma roupa. É a mesma roupa. E a roupa está lá bonita, não desgastou. Foi isso que aconteceu com esse povo. E cresceu junto. Cresceu junto. Você já viu roupa crescer? Essa crescia lá no deserto. É no deserto, irmãos, que você experimenta de milagre. Sabe, qual área da sua vida hoje você está passando pelo deserto? Qual área da sua vida hoje Deus está te levando para o deserto? É porque Deus quer tirar o sustento do Egito de dentro de você. Interessante que assim que o povo de Israel saiu do Egito, a primeira coisa que acabou, sabe o que foi? Água. Nos próximos cultos nós vamos ver, mas vou te contar um pouquinho o que aconteceu. Eles foram levados para um lugar chamado Mara. Fala assim comigo, Mara.
Lá em Mara as águas eram amargas. A água que eles levaram do Egito acabou 3 dias depois aproximadamente, lá no deserto. E agora eles tiveram que experimentar da água do deserto. Só que tem um problema, as águas de Mara são amargas. O que aconteceu? Deus fez um milagre para mostrar que Ele é a água da vida. Eles beberam da água, a água era amarga, era ruim para beber. Depois disso, jogou um madeiro dentro da água. O que é madeiro? Alguém sabe o que é madeiro? Fala assim, cruz. A cruz de Cristo, a provisão, tudo vem de Jesus. Lembre disso. Jogaram um madeiro dentro da água e a água se tornou boa para beber. Deixa eu te falar, se você está no deserto e isso tem deixado amargurada a sua alma, joga a cruz de Cristo. Coloque a cruz de Cristo, aplique a cruz de Cristo, para você sair da amargura de alma. Amém? Continuando então, vocês estão com fome de Deus mesmo, irmãos? Essa comida do Egito aí, nós não vamos chorar por causa dela não, amém? Nós vamos chorar pela presença, pela comida que Jesus dá. Aleluia. Então, se existe o Egito, que representa o mundo, é um princípio espiritual, existe também quem? Faraó. E Faraó é quem? Diabo. Sabe? Quais foram então as atitudes de Faraó quando Deus quis libertar o seu povo? Lá em Êxodo, se você tem a sua Bíblia no celular, em papel, é bom você abrir, ir marcando, escrevendo nela. Sabe, em Êxodo capítulo 1, versículo 10, eu não tive tempo de colocar em inglês, me perdoa. Em Êxodo capítulo 1, versículo 10, Faraó diz o seguinte: eia, peraí, sabe, quem é escravo lá no mundo, a vida é muito triste, irmãos. Sabe, a gente tem que compadecer das pessoas que estão lá fora. Elas não conhecem a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, pastor? Da escravidão do mundo. Sabe, amargura, insatisfação. Você já viu tanto que as pessoas lá fora são insatisfeitas? Elas podem até ter recursos, mas não tem satisfação. Tem até o colchão de $10.000 para dormir, mas não tem um sono para dormir nele. Não pode dizer que em paz eu me deitarei, porque não tem a paz que excede todo entendimento. É atribulado, toda hora é uma coisa que pode acontecer, fica naquela expectativa de mal, vai acontecer algo ruim. Deus me livre, Deus nos livre de vivermos assim. O Senhor tem bons pensamentos a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Sabe, quem está lá fora não experimenta disso, irmãos. E aquele que está aqui dentro, que quer experimentar das coisas lá fora, se submete à escravidão novamente, mesmo Jesus tendo liberto. Sabe, o objetivo final de Faraó, quem é Faraó, irmãos? É fazer com que você diga essas coisas: não tenho tempo, não posso servir, não posso adorar a Deus, não posso aprender a palavra, não posso estar nos cultos, não posso estar nas células, não posso fazer, não posso. Afinal de contas, pastor, eu tenho uma família para cuidar. Afinal de contas, pastor, eu tenho que ter tempo de qualidade com a minha família. Como se a igreja fosse o problema da sua falta de tempo de qualidade. Você está esquecendo que é Faraó que está querendo te prender, para te impedir de adorar a Deus, para te impedir de estar em comunhão no corpo. Está vendo a astúcia? Isso é astúcia, isso é esperteza, e você passa a acreditar que é isso. Ninguém fala amém? Irmãos, Êxodo capítulo 5, versículo 1. Deus tem um propósito ao tirar o povo do Egito. Além de os libertar, além de os fazer livres, tem um outro propósito. Fala assim comigo: deixa o meu povo ir para me adorar. Olha só, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Aí, irmãos, não sei se vocês perceberam,
escravo fazer festa? Você já viu escravo fazendo festa? Escravo celebrando uma festa, né? Escravo fazendo um festival, aqui em inglês. Escravo fazendo uma festa para Deus. Você está vendo que Deus não é Deus de escravos. Deus é Deus de príncipes. Deus não é Deus de escravos. Você não é escravo do mundo. Você foi feito rei e sacerdote nessa terra. A palavra de Deus diz isso. E você tem que celebrar a esse Deus, mesmo no deserto. Sabe, muitas vezes a gente pensa que Deus é mau. Opa, Deus não é mau. Ele é muito bom, porque Ele me tirou do Egito, me tirou da escravidão do Egito, do jugo de Satanás, e agora me deu liberdade para poder celebrar e fazer uma festa. Irmãos, Deus liberta o povo e a primeira coisa que Ele faz é uma festa. Nosso Deus é um Deus de festa, de alegria. Nosso Deus não é ranzinza da cara fechada. Nosso Deus é um Deus de celebração. Quando nós nos reunimos aqui nos cultos, é para celebrar o nome dEle. Amém? Aleluia. Se você abriu a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 1 em diante, a próxima coisa que está escrita lá é que é para deixar o povo ir pelo caminho de 3 dias. E nós vamos ver que a maioria de nós já passamos por esse caminho de 3 dias. O que é esse caminho, pastor, de 3 dias? No versículo 3, olha só. Eles prosseguiram, Moisés e Arão, falando com o faraó. O Deus dos hebreus nos encontrou. Quantos aqui foram encontrados por Deus? Oh, então isso aqui aconteceu conosco também. Aleluia. Deixa-nos ir, pois o caminho de 3 dias ao deserto. Irmãos, um sinal que você foi liberto. Você passou pelo caminho de 3 dias. Sabe? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Deus encontrou o povo. E Deus chama o povo para encontrar com Ele no deserto. O Pai chama o povo para encontrá-lo no deserto. Mas só tem uma forma de ir até o Pai: pelo caminho de 3 dias. E quem é o caminho de 3 dias? Fala alto, irmãos. Oh, aleluia. Se você encontrou com Jesus, você passou pelo caminho de 3 dias. Então você foi liberto, amém? Em Lucas capítulo 9, versículo 22, e acrescentou, Jesus acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelo mestre da lei, e seja assassinado, e ao 3º dia ressuscite. Se você passou pelo caminho da morte e da ressurreição em Cristo, você foi liberto de Satanás e do Egito. Não volte para lá, não deseje a comida de lá, porque o Senhor tem provisão para a sua vida. O Senhor tem sustento mesmo no deserto, irmãos. Então, a partir de agora, meu irmão, minha irmã, amado, querido, não defina a sua vida pelas circunstâncias. Não defina a sua vida, não faça escolha pelas circunstâncias. Porque até a murmuração do povo de Israel redundou em bênção para eles. Quanto mais a sua oração de graça e súplica diante de Deus vai trazer bênção sobre a sua vida da parte de Deus e provisão. Amém? O povo murmurava, Deus mandava pão. O povo murmurava, Deus mandava carne. O povo murmurava, dava água saindo da rocha. Nós não murmuramos, amém? Nós somos cristãos. Nós somos filhos. Filho, não precisa murmurar. Filho, é só pedir. Fica mais calado, apenas peça. Troca a palavra de reclamação pela palavra de pedir. Amém? De petição, obrigado. Faltou minha palavra. Então qual foi a consequência depois do pedido de Faraó? Intensificou o trabalho. Sabe aquele dia que você decide: não, essa semana eu vou servir mais a Deus. Faraó vai lá e intensifica o trabalho. Essa semana não adianta, eu vou servir a Deus, agora acabou, agora é isso mesmo. Faraó vai lá e intensifica o trabalho. Por quê? Porque eles foram acusados de serem ociosos.
quando você converteu, querido, a primeira coisa que o povo provavelmente acusou foi: agora só quer saber de igreja, só quer saber de orar, só quer saber de ler a Bíblia, só quer saber de ir em culto, só quer saber ocioso, não quer trabalhar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não quer nem estudar. Eu fui acusado disso. Não sei você, mas eu fui. Sabe? E outra coisa, antes eles tinham, para produzir os tijolos, eles tinham a palha. Agora eles têm que produzir a palha também para poder fazer o tijolo. Aumentou o trabalho, aumentou a carga. Faraó faz a mesma coisa ainda hoje. Êxodo capítulo 5, versículo 17. Olha só o que Faraó acusou o povo. Mas ele respondeu: estáis ociosos, repetiu. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Toda vez que você decide adorar a Deus, honrar a Deus, Faraó vai falar isso para você: está ocioso. Você está ocioso. Faraó os condenou então por estar ociosos. Quantos aqui pensam que estão ociosos? Você não está. Deixa eu te contar. Você está servindo a Deus. E é dele que vem a sua provisão, não é de Faraó. Amém? Então, quando você se converte, o mundo também te condena. O mundo vai falar que você está ocioso, que você está fazendo agora só coisas para Deus. Qual que é o objetivo de Faraó, irmãos? Fala assim: tomar o meu tempo, tomar minha força, tomar minha vida. E tem um detalhe: quem está lá fora no mundo já está escravo, não tem como, a não ser que Jesus o liberte. Mas quem está aqui na vida da igreja, Faraó diz o seguinte: já que eu não posso contra eles, vou me unir a eles. Já que eu não posso, eu vou pegar no ombro dele agora e vou tentar direcioná-lo para ele ficar sem tempo, sem força, sem vida, sem vigor. Sabe? Eu vou te falar uma coisa: não vale a pena. Não precisa nem testar, não vale a pena. Procure, desde agora, faz um voto com Deus. Toma uma decisão clara no seu coração. A partir de hoje, eu não vou depender das coisas do mundo, vou depender de Deus. Ainda que eu não veja, dele vem a minha provisão. Ainda que eu não perceba, é Ele que é a minha segurança. É nele que eu coloco o meu prazer, é nele que eu coloco a minha alegria. Sabe, tenha isso no seu coração. Você vai ver que estações vão mudar na sua vida. Tempos vão mudar na sua vida quando você tiver essa disposição diante de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Ou se vocês quiserem continuar sentados, eu posso ficar mais 1 hora também. Estou brincando. Aleluia. Cadê a equipe de louvor? Sabe, irmãos, Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi levado para onde? Alguém lembra? Vocês estão aqui comigo? Só os crentes que estão aqui comigo. Foi levado para onde? Deserto. Tem muito a ver conosco também, não tem? Lá no deserto, a primeira tentação de Jesus, sabe qual que foi? Fome. Transforma essas pedras em pães. O que o povo estava chorando? Por causa de comida. Mas eles tinham a provisão de Deus? Tinham, mas estavam chorando por causa disso. Satanás então foi tentar Jesus com o quê? Primeira coisa, com comida, com pão. E Jesus falou o que para Satanás, irmãos? Não só de pão, não só da provisão que esse mundo dá, vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus para nós hoje é: você já está livre. Eu sou a sua provisão, eu sou a sua cura, eu sou a sua satisfação, eu sou a sua alegria. Você sabia que um dos nomes de Deus é Eu Sou? Eu sou. Você sabia que o eu sou quer dizer: eu sou tudo que você precisa. O que você precisa? Eu sou. Você precisa do quê? Eu sou. Eu sou. Sabe, por isso, nessa manhã, eu quero fazer um apelo aqui nessa manhã. Se puder apagar as luzes. Se você tem percebido que o mundo tem dominado seu coração, e o sinal disso é o esfriamento. O seu coração está frio para com Deus.
Sabe, eu queria que você não tivesse vergonha, viesse aqui à frente, porque Deus vai dar provisão para você aqui agora, amá-lo.